Vamos lá, vamos começar, pessoal. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje a nossa live é sobre Disaster Recovery, tá? Então, eu vou começar explicando para vocês o que é o Disaster Recovery e eu vou mostrar hoje para vocês como a gente configura isso dentro da ferramenta da Acronis, tá? Bom, o Disaster Recovery é uma feature da solução de backup, é uma solução casada com a solução de backup da Acronis, tá? Então, basicamente, para que serve? Vamos pensar num cenário onde você está fazendo o seu backup, certo? E a gente, só informando aqui, pessoal, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas ali no perguntas e respostas, tá? E eu vou estar respondendo também online aqui, podem perguntar a qualquer momento, tá, pessoal? Então vamos lá. O que é o Disaster Recovery, tá? Vamos pensar num cenário onde você está fazendo o seu backup e o seu servidor queima, né? Vamos supor que a sua placa-mãe queimou e aí você vai acionar a garantia ou vai comprar um novo servidor, enfim, nada, você vai ficar aí no mínimo aí uns 10 a 15 dias sem servidor, certo? Aí você vai entrar em contato comigo e falar, Felipe, queimou aqui o meu servidor, eu vou dizer para você, olha, cara, fica tranquilo, seus dados estão todos salvos, né? Mas você vai me dizer, olha, eu não tenho um servidor, como é que eu vou trabalhar? Não adianta eu ter os meus dados e não ter o meu servidor, né? E é justamente para isso que serve o Disaster Recovery da Acronis, tá? O sistema de Disaster Recovery da Acronis, ele vai levantar o seu backup em nuvem, tá? Então, enquanto o seu servidor estiver inoperante, você trabalha na nuvem da Acronis até o seu servidor voltar. O servidor voltou, você faz o rollback de volta das informações, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e eu vou mostrar como é que a gente faz essa configuração hoje. Deixa eu compartilhar a tela. Acredito que vocês já devam estar vendo aí. Deixa eu confirmar aqui. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma conta de teste, tá? Onde eu criei uma máquina virtual, instalei o agente dentro dela e fiz um plano de proteção de backup, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui hoje, porque isso aqui a gente já viu em outros vídeos, tá? Mas basicamente eu levantei uma maquininha virtual de teste no meu ambiente, instalei o agente dentro dela e mandei fazer o backup da máquina inteira, tá? Um detalhe importante, tá, gente? Para que o Disaster Recovery funcione, a gente precisa ter o backup da máquina inteira. Se você faz um backup só de uma pasta ali do seu ambiente, não funciona. Eu preciso levantar o seu sistema inteiro dentro da nuvem da Acronis, caso você precise desse DR, tá? Ok, então, primeira coisa aqui, a gente já tem o backup, como eu mostrei para vocês, certo? A tela terminar de carregar aqui. Coisas do ao vivo, né, gente? Isso acontece mesmo. Deixa eu recarregar a minha página aqui. Talvez eu fui desconectado. Beleza. Bom, como vocês podem ver, eu tenho o backup da máquina toda, certo? Está fazendo backup na nuvem. O backup acontece uma vez de uma em uma hora, né? De hora em hora é feito esse backup. E eu tenho uma retenção de até 6 meses aqui, tá? Bom, vamos falar agora do Disaster Recovery. Para que o Disaster Recovery funcione, eu preciso habilitar o Disaster Recovery para essa máquina, tá? Então, eu tenho uma abinha aqui, Disaster Recovery, e aqui eu faço toda a configuração que eu preciso para que isso funcione, tá? Então, eu vou editar esse cara aqui para mostrar para vocês. Bom, primeira coisa que eu faço aqui é definir qual que é a configuração da máquina que eu vou precisar na nuvem, caso eu utilize esse Disaster Recovery.
tá? Então, essa máquina aqui, ela está configurada com 2 V-processadores, certo? E 8 GB de memória, tá? A rede, eu consigo criar a mesma rede ou até mesmo uma rede diferente dos meus servidores dentro do DR da Acronis, tá? Eu vou mostrar como que a gente faz isso mais para frente. O MAC address que essa máquina vai ter e o IP de produção que essa máquina vai utilizar. Ou seja, quando eu ligar essa máquina dentro da nuvem da Acronis, a máquina vai ter esse IP aqui, certo? Aqui eu configuro se a máquina pode acessar a internet ou não e se ela vai ter um IP público ou não, tá? E aqui eu defino o nosso RPO, tá? Para que serve esse RPO? Serve justamente para a gente saber se a gente está em compliance com a nossa rotina de backup. Por exemplo, Felipe, eu preciso, cara, que nesse caso aqui, eu tenho um backup dessa máquina de 1 em 1 hora. Eu poderia colocar até o RPO aqui de 1 hora, tá? Ou seja, seria qual que é o tempo mínimo que eu posso, que é aceitável a minha perda de dados desse ambiente, tá? Então, eu posso configurar aqui e a ferramenta vai nos dizer se a gente está em compliance ou não. Aqui em cima, nessa aba Regras de Firewall, eu consigo definir as regras de acesso a essa máquina, o que a gente pode acessar nessa máquina e o que a gente não pode acessar. Eu vou permitir tudo aqui, para não atrapalhar o nosso teste, tá? Vou dar um salvar aqui, tá? Então, eu já tenho aqui as configurações do meu DR, tenho o IP ele vai ligar a máquina, tem o meu IP público, e ele já está me dizendo aqui, ó, que o meu RPO excedeu em 1.1 vez, ou seja, provavelmente o meu último backup ele tem mais de 1 hora, tá? Então, ele já me diz aqui. Quando eu realizar um backup dessa máquina e ele estiver em compliance, ele já vai ficar aqui verdinho me dizendo que eu estou em conformidade com o meu RPO, tá? Antes da gente levantar essa máquina na nuvem, eu quero mostrar para vocês a parte de conectividade, né? Porque é importante a gente, beleza, eu estou com a minha máquina na nuvem, mas como que eu acesso essa máquina lá na nuvem, tá? Então, a primeira forma que é possível a gente acessar essa máquina é pelo IP público, tá? Eu tenho um IP público vinculado nessa máquina e eu consigo acessar uma porta ali direto de um serviço, de um banco de dados ou até mesmo do terminal server, caso seja necessário, tá? Eu também consigo. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Conectividade. Eu também consigo fazer uma VPN com a nuvem da Acronis, tá? E aí essa VPN eu consigo fazer de 3 formas. Eu consigo fazer via site to site, que é a forma que nós vamos utilizar hoje. Eu vou mostrar para vocês como a gente configura, certo? Eu consigo fazer ponto to site. O ponto to site é o seguinte: você tem um cliente, um OpenVPN instalado na sua máquina, em qualquer lugar que você esteja, você faz a descagem ali no OpenVPN, faz a conexão, certo? E você acessa as máquinas que estejam na nuvem da Acronis de qualquer ponto, de qualquer lugar, certo? E nós temos também a VPN IPsec. A VPN IPsec serve para quê? Você faz uma VPN do seu firewall com o firewall da Acronis, certo? E todas as máquinas que estão atrás do seu firewall vai ter acesso ao ambiente da Acronis. No caso aqui, como vocês podem ver, a rede, né, que eu tenho criado aqui é a mesma rede que eu tenho no meu ambiente, tá? Então, eu criei uma rede, mas vocês poderiam dizer, Felipe, eu quero criar uma rede diferente. Por exemplo, a rede dos meus servidores aqui é 172.31.255.0, né? Mas quando eu for para a nuvem da Acronis, eu quero uma outra rede, eu quero 172.31.254.0, por exemplo. Tá? No caso aqui eu estou usando a mesma, mas vocês podem criar várias redes da forma que vocês acharem melhor, tá? Então vamos lá, eu já tenho até uma VPN fechada aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que eu configurei isso, tá? Eu utilizei aqui o Site-to-Site VPN. Então, se a gente clicar aqui em baixar dispositivo VPN, o que é isso aqui? Ele vai baixar uma maquininha virtual, tá? Tanto o VMware quanto o Hyper-V, que você consegue levantar dentro do seu ambiente. E esse cara vai servir como se fosse um gateway VPN. Ele vai responder todas as requisições da máquina na nuvem. Então, quando eu pingar a máquina que está na nuvem, esse cara vai pegar esse ping, vai enviar para a nuvem, vai voltar e vai me responder, tá? Eu já fiz o download desse ambiente VMware aqui, tá? E eu vou mostrar como é que a gente faz o deploy dessa máquina dentro de um VMware hoje, ok? Esse aqui é o meu ambiente VMware, tá? Para mim fazer o deploy desse OVA é muito simples. Eu venho aqui,
Claro que dependendo da versão do VMware de vocês, pode ser um pouco diferente, mas não muda muita coisa, tá, gente? O meu ambiente VMware aqui, eu só tenho um SXI, não tenho vCenter, tá? E estou na versão 5.5, se eu não me engano, tá? Então, se vocês tiverem uma versão mais atual, mais antiga, ou estiverem acessando pelo vCenter, o VMware de vocês pode ser diferente, mas qualquer coisa, o pessoal do nosso suporte auxilia vocês a fazer toda essa configuração, tá? Então, eu vou clicar aqui, cliquei em botão direito em Virtual Machines, Create Virtual Machine, tá? E eu vou clicar aqui, ó, Deploy Virtual Machine from OVF or OVA. Vou dar um Next. Aqui eu vou definir o nome da minha máquina, colocar aqui, teste DR, e vou selecionar o arquivo que eu fiz o download lá do meu portal. Deixa eu mostrar para vocês antes disso aonde vocês fazem, né? Baixar, e você clica nesse cara aqui, ele já vai fazer ou o download do VMware ou do Hyper-V, tá? Vou selecionar aqui, eu já fiz esse download, vou selecionar o meu OVA, vou dar um Next, vou escolher aqui em qual repositório eu quero utilizar para armazenar os dados dessa máquina virtual. Vou definir qual é a rede que esse cara vai usar, ele vai, tá? Você pode definir. Vou dar um Next e aqui eu já vou dar um Finish, tá? Eu não vou fazer isso aqui online, tá, gente? Porque ele vai demorar um pouco para fazer esse download, mas eu já fiz esse processo aqui, tá? Então, nesse momento que eu der um Finish aqui, ele vai fazer o download, né? O upload do meu OVA para dentro do meu VMware, certo? E ele já vai criar a máquina virtual para mim, tá? Eu já tenho essa máquina virtual criada aqui, tá? Então, ele vai levantar e vai ficar exatamente nessa tela que vocês estão vendo. A gente vai conectar na máquina virtual. O usuário e senha padrão é admin, certo? E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir uma rede para esse cara, tá? Eu preciso colocar um IP que tenha acesso à internet, tá? Então eu posso deixar em DHCP ou eu posso definir um IP para esse cara. No meu caso aqui, eu deixei em DHCP mesmo, tá? Ele já pegou os IPs dentro da rede, certo? Só um minutinho, pessoal. Ele já pegou o IP dentro da rede, né? Então esse cara aqui já tem acesso à internet, tá? Vamos voltar aqui. O que mais que eu preciso fazer? Agora eu preciso fazer o registro desse cara na minha conta da Acronis, tá? Então eu vou clicar aqui em Register, né? Ele já está me dizendo aqui que eu já estou registrado, tá? Então eu preciso colocar o endereço do portal de backup, no caso aqui eu estou usando o portal da Acronis dos Estados Unidos, certo? E estou utilizando esse usuário, teste Philip, tá? Entrei com o meu usuário e a senha e ele já está registrado no caso. No momento que ele já se registra, eu já consigo vir aqui e ver que a minha VPN está fechada, tá? Então, a minha parte de conectividade está tudo pronto. Eu vou conseguir acessar essa máquina pela VPN a partir do momento que eu levantar o DR na nuvem. Agora, vamos ver o DR acontecer, né, gente? Vamos lá. Como que eu levanto esse DR, tá? A partir do momento que eu fiz a minha configuração de Disaster Recovery aqui, tá? Eu posso clicar aqui nesse botãozinho aqui, Failover, e ele já vai me trazer aqui se eu quero fazer um failover de teste ou se eu quero fazer um failover de produção, tá? O failover de teste, ele vai colocar essa máquina virtual isolada, ou seja, justamente para não dar conflito. Ah, Felipe, eu só quero testar a máquina, ver se quando eu levantar essa máquina dentro da nuvem da Acronis, se ela vai levantar corretamente, tá? Então, nesse caso, você vai usar o de teste, tá? Como eu quero mostrar a conectividade para vocês funcionando, eu vou levantar essa máquina em produção. E aí eu consigo escolher aqui qual que é o ponto do backup que eu quero voltar, que eu quero levantar essa máquina dentro da nuvem da Acronis, tá? No caso aqui, o meu backup mais recente é o backup de hoje, que aconteceu às 9 horas da manhã, tá? Mas eu poderia escolher um backup antigo, um backup bem mais antigo, tá? Reparem também, né? Isso aqui é muito legal, né? Foi feita uma verificação dentro desses dados e foi constatado que não existe nenhum malware dentro dessa máquina, tá? Então, isso aqui é um recurso muito legal da Acronis também.
mas não vou entrar nesse recurso hoje, tá? Então, eu vou escolher esse backup aqui do dia 29, às 9 da manhã, e vou mandar começar o meu failover. Nesse momento, ele já começa a iniciar a minha máquina, o backup da minha máquina, dentro da nuvem da Acronis, tá? Um detalhe importante, tá, gente? No caso aqui, o backup dessa máquina que eu estou fazendo é uma máquina virtual, ele vai levantar essa máquina virtual dentro da Acronis. Mas não necessariamente precisava ser máquina virtual, tá? Se você tem um servidor físico e esse servidor você tem uma necessidade de uma redundância, você não pode ficar com ele parado, você pode também fazer o DR do seu servidor físico. Ele vai levantar como uma máquina virtual dentro da Acronis, tá? Mas não tem problema nenhum, tá? Ele simplesmente converte a sua máquina em física para virtual. Vamos aguardar alguns minutinhos, vamos clicar aqui nessa aba aqui, recuperação de desastres. Clicar aqui no meu servidor e aqui eu já tenho o meu botão de console aqui, tá? Então eu já consigo ver a minha máquina virtual dando boot aqui dentro da nuvem da Acronis. Olha só. Lembrando que esse primeiro boot, tá, gente, ele pode ser um pouco mais demorado, mas quando eu falo um pouco mais demorado, a gente está falando algo em torno de 3 a 5 minutinhos, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo uma troca de hardware, né? Essa máquina estava dentro de um equipamento meu e agora ele vai ligar dentro do equipamento da Acronis. Então, agora, nesse momento, o Windows está fazendo todo aquele processo plug and play de instalação de novos drives para que tudo funcione corretamente dentro da nuvem da Acronis. Vamos aguardar mais um minutinho. Olha só, já tenho a minha máquina online dentro da nuvem da Acronis. Já estamos online aqui, tá, pessoal? Aqui eu estou dentro do console da minha máquina. Eu posso conectar dentro da minha máquina. Ctrl Alt Del aqui, está um pouquinho lento, mas vamos lá. E já estou conectado dentro da minha máquina. Vamos ver o IP que essa máquina pegou? Se a gente olhar aqui, a gente configura para que essa máquina tivesse esse IP aqui quando levantasse dentro da nuvem da Acronis, tá, gente? Então, vamos ver se está tudo certo aqui com essa configuração. Meu adaptador de rede. E olha aqui, ó, a máquina subiu exatamente com o mesmo IP que eu fiz a configuração, tá? Vamos levantar aqui o nosso prompt de comando. Eu vou aproveitar aqui também para já desativar o Firewall do Windows aqui para não impedir que a gente faça os nossos testes aqui, tá? Lembrando que não é necessário desativar o Firewall do Windows, eu estou desativando só para facilitar os testes que a gente vai fazer aqui, tá bom? Desativado. Vou fazer um teste de conectividade aqui, vamos ver se eu saio para a internet. Conectar. Vou tentar fazer um ping da máquina que está. Eu tenho uma maquininha aqui dentro do meu ambiente e eu vou pingar essa máquina agora dentro da nuvem da Acronis. Olha só o IP que eu estou pingando, tá? Olha só, pessoal, eu já tenho acesso local a essa máquina pela minha VPN, tá? Então eu já conseguiria trabalhar como que se essa máquina tivesse localmente. Esse ping está um pouco alto porque eu estou utilizando o data center dos Estados Unidos para fazer essa configuração, tá? Mas a gente sabe já que nós temos esse recurso no Brasil, está funcionando. Nesse momento a gente já está até passando por uma instabilidade no serviço, mas que já tem a previsão de correção aqui agora em dezembro, tá, pessoal? Então, é até por isso que eu estou fazendo o teste no data center dos Estados Unidos e não do Brasil, tá? Bom, tá tudo funcionando, eu estou com a minha máquina em nuvem, nesse momento eu já consigo trabalhar, estou 100% operacional. Eu vou pingar de volta a minha máquina aqui, vou pingar dos dois lados, deixa eu só pegar o IP dessa máquina aqui.
Vamos testar aqui a comunicação tanto do lado de cá para daqui para o data center, como do data center da Acronis para cá. O IP dessa máquina final 155. Olha só, também pingo da nuvem da Acronis, eu pingo a máquina local aqui dentro da minha infraestrutura, tá? Então, essa conectividade, como eu disse para vocês, eu estou utilizando esse appliance VPN que roda dentro do ambiente virtual. Mas, como eu disse, vocês podem fazer uma VPN IPsec com o seu firewall, tá? Vocês podem utilizar um dispositivo, um aplicativo OpenVPN conectado da sua máquina e você acessa de qualquer lugar que você está, tá ok? Beleza, pessoal. Bom, vamos agora simular um cenário da seguinte forma. Felipe, beleza, estou trabalhando na nuvem da Acronis, está tudo ok, mas o meu servidor voltou a funcionar. Acionei a garantia, o pessoal veio aqui, trocou a placa-mãe do meu servidor, e meu servidor já está 100% operacional. Agora eu quero fazer o rollback dessas informações para dentro do meu servidor. Eu quero voltar a minha máquina virtual para dentro do meu servidor. Como é que eu faço isso agora? Sem problema. A gente vem aqui em Disaster Recovery, servidores, certo? Como executar um failover, um failback. E ele já me traz aqui um passo a passo de como eu vou fazer essa execução aqui dentro, tá? Então, a primeira coisa que ele já me traz aqui, ele já me dá algumas informações, tá? Um failback é um processo de retorno de carga de trabalho da nuvem para suas instâncias, suas instalações. A máquina virtual no site da nuvem continua em execução enquanto os dados são transferidos para o site local, ou seja, esse processo de transferência dessa máquina virtual que está funcionando dentro da nuvem da Acronis para o seu ambiente, isso é feito a quente, tá? Você continua trabalhando na nuvem da Acronis enquanto ele ainda está fazendo esse download, tá? Quando ele estiver próximo de concluir esse download, ou no momento que você achar pertinente, né? Quando você tiver essa janela de parada, você vai desligar a máquina da Acronis, vai terminar de transferir os últimos detalhes e vai subir a máquina dentro do seu ambiente, tá? Vamos lá. No caso aqui, o destino é uma máquina virtual, mas poderia ser uma máquina física, tá? Nessa apresentação aqui eu vou mostrar da máquina virtual e agora eu vou especificar o local, né? Aonde é que eu quero que seja feito esse rollback, tá? Por algum motivo, meu agente aqui acho que está offline. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu agente está ok. Vamos voltar aqui no Disaster Recovery. Na verdade, eu não tenho nenhum agente de VMware. Como eu disse para vocês, eu instalei o agente dentro da máquina virtual, né, gente? Tá? Então, basicamente, eu tendo um agente do SXI aqui, eu selecionaria o meu agente, certo? E clicaria aqui em transferir dados, tá? E ele já faria esse rollback da máquina de volta para o meu ambiente virtual, tá? É bem simples, tá, gente? Não tem muito. Eu vou até acessar uma outra conta de teste que eu tenho aqui, que eu quero mostrar como é que é feito esse rollback para vocês. Fugindo um pouco do script aqui, hein, pessoal? Quero mostrar isso a quente aqui para vocês. Vou entrar com o meu usuário aqui. As coisas só acontecem quando a gente está fazendo uma apresentação online, né? Deixa eu conectar com outro usuário.
Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ir colocando as dúvidas aí que eu vou respondendo, tá? Podem mandar. Beleza, deu certo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Vamos lá, pessoal. Eu tenho certeza que alguém tem uma dúvida aí. Vou acessar esse cliente aqui, que eu sei que eu tenho um ambiente de DR rodando aqui. Eu vou levantar essa máquina, como eu fiz lá no outro ambiente, tá? Para me mostrar o processo de rollback para vocês. Pessoal, as perguntas vocês não mandam no chat, tá? Tem uma do lado do botãozinho salas ali, tem lá um PER, perguntas e respostas, e ali vocês conseguem enviar as perguntas de vocês, tá? Deixa eu guardar essa máquina, ligar aqui. Já está disponível o console aqui para mim. Só aguardando a máquina ligar, pessoal. Ok, tem a máquina ligada aqui. Deixa ele terminar esse processo aqui para me mostrar o failback para vocês. O pessoal está me dizendo aqui que não está conseguindo fazer as perguntas, tá? Vamos fazer o seguinte: quem tiver alguma pergunta, levanta a mão, que aí eu posso habilitar o microfone aqui e a pessoa faz a pergunta, pode ser? Tem um botãozinho reações ali que você consegue levantar a mão para me saber quem tiver alguma pergunta. Ou se quiser me mandar também aqui no WhatsApp, também fiquem à vontade, tá, gente? Também respondo.
Usado aqui para mim tá aparecendo as perguntas, mas enfim, não sei por que vocês não estão acessando. Mas podem me mandar aqui as perguntas pelo WhatsApp, por e-mail, das formas que vocês quiserem, tá, pessoal? Que eu chegando aqui para mim, eu respondo também. Só estou aguardando esse processo aqui, tá? Da máquina virtual, como eu disse, né? O disaster recovery da Acronis no datacenter no Brasil está com uma estabilidade, né? Então ela está um pouco mais lento do que o comum, né? Como vocês podem ver, esse mesmo processo a gente fez no datacenter dos Estados Unidos e foi muito rápido, né? E tem que ser muito rápido realmente, tá? A máquina, no caso, ela já até ligou aqui dentro do data center, mas ele ainda não terminou os processos aqui dentro, tá? Vamos aguardar mais um minutinho, está dizendo aqui que em menos de um minuto termina. Então, mais um minutinho. Um dos processos já terminou, finalizando o segundo. Beleza, pessoal. Então, aqui a gente está na mesma tela que a gente estava ali no outro ambiente, tá? Então, eu vou clicar aqui em como executar failback. Como eu tenho um agente dentro do meu VMware aqui nessa conta, ele já me traz aqui todas as informações, tá? Então, destino máquina virtual, certo? Qual que é o SXI que eu vou fazer o retorno? Como eu só tenho um aqui, ele só me traz um, tá? Se você tivesse um cluster aí, VMware ou um cluster Hyper-V, ele apareceria todos os hosts do cluster e você poderia escolher qual o host que você gostaria de colocar essa máquina, tá? O agente que ele vai utilizar para fazer esse restore, ok? Aqui eu consigo definir a quantidade de processadores e memória que essa máquina vai ter dentro do meu ambiente virtual, certo? O repositório de dados, no caso aqui eu vou escolher esse cara aqui mesmo. Modo de provisionamento dinâmico, ok. E aqui eu já posso clicar aqui em iniciar transferência de dados, tá? Ele já está dizendo aqui, o processo de transferência de dados terá início e a máquina virtual na nuvem continuará em execução. Ou seja, ele está me dizendo aqui que eu posso continuar trabalhando enquanto ele está fazendo essa transferência desses dados, tá? Se eu vir aqui no meu ambiente VMware agora, vamos aguardar um minutinho, a gente já vai conseguir ver aqui que ele vai criar essa máquina dentro do meu ambiente. Vou dar um refresh aqui. Dia de live fica tudo mais lento, né, gente? É impressionante. Ah, ele vai pedir para me conectar de novo no meu VM. Aqui, ó, pessoal. Pessoal, aqui já a maquininha já foi criada dentro do meu ambiente, tá? E ele já está fazendo a transferência dos dados. Olha só, de 12,6 GB já foi transferido 1,7, tá? E ele já está até me dizendo aqui o tempo estimado de inatividade, tá? O que acontece? Agora a gente tem esse botão aqui, troca, tá, pessoal? O ideal seria o quê? Quando chegar bem próximo aqui do fim,
ou quando vocês tiverem uma janela de parada, um tempo de parada programado, vocês vão clicar aqui nesse botão troca, tá? O que isso vai acontecer? Quando você clicar nesse botão troca, a máquina virtual dentro da nuvem da Acronis vai ser desligada, vai ser transferido as últimas alterações dessa máquina para o seu ambiente e vai ser ligado essa máquina dentro do seu ambiente, tá? O processo aqui demora 27 minutos, né? Não dá para a gente esperar aqui, senão fica uma live muito demorada, tá? Mas é isso, pessoal. O processo é todo esse. Como vocês podem ver, realmente é muito simples, tá? Não veio nenhuma dúvida aqui para mim, tá? Então, acredito que o pessoal tá todo... Não ficou, mas se surgir qualquer dúvida, vocês podem me acionar, tá? Vou até, nesse momento agora, desligar a minha máquina virtual que eu liguei. Felipe, eu quero desligar sem fazer um failback. Tem como? Tem como sim, cara. Eu consigo vir aqui simplesmente parar o meu desastre recovery, tá? Vamos... Olha só, já está parando o serviço e ele já vai desligar a máquina. Vamos lá. O Vitor, ele está me pedindo aqui como eu faço a configuração de um servidor primário. Vitor, eu vou te mostrar aqui mais ou menos como é que funciona, tá? Mas eu não vou levantar um aqui, até porque essa conta é uma conta de teste, tá? E vai demorar muito também, tá? Mas os servidores primários, o que que é, tá, gente? Vamos supor que o seu cliente, ele tem uma um ambiente, né? Ele tem uma aplicação que essa aplicação ele exige que tenha, mesmo no ambiente de DR dele, ele tem que ter um servidor ligado o tempo todo para fazer esse sincronismo de dados, tá? Pode ser uma aplicação, eu tenho um cliente que tem esse servidor primário rodando num gateway VPN dele, né? Ele tem uma rede VPN mesh, e ele levantou uma máquina virtual dentro do data center da Acronis, que fica ligado 24 horas, para ele fazer essa configuração da VPN mesh dele, tá? Basicamente, você cria aqui como você cria uma máquina virtual simples, tá? A gente vai clicar no botão criar. Eu vou definir aqui qual que é o modelo, né? Qual que é o sistema operacional que eu vou criar nessa máquina. Então, eu sou um pouco limitado nisso aqui. Eu posso escolher algumas versões do Windows Server ou o Linux no CentOS, tá? A configuração dessa máquina. E aqui eu posso especificar a quantidade de disco, eu posso adicionar mais discos, a rede que essa máquina vai pertencer, qual que é o IP que essa máquina vai ter, se vai ter um IP público vinculado a ela ou não, se vai acessar a internet, né? Aqui eu faço a minha configuração de firewall. A configuração é muito parecida com a configuração que a gente cria do DR. Só que aqui a gente está criando uma máquina virtual dentro do ambiente, tá? E eu clicando aqui no botão criar, ele já vai criar essa máquina virtual, tá, gente? Basicamente é isso. Eu preciso de uma máquina que fique ligado 24 horas dentro da nuvem da Acronis, tá? Bom, pessoal, já temos 39 minutos de live. Eu sei que nós estamos em um horário de expediente aí, tá? O que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida referente ao Disaster Recovery, acionem a gente vai auxiliar vocês, tá? Ou eu ou a minha equipe de técnica estão pronto aqui para auxiliar vocês no que vocês precisarem, ok? E a gente vai programar sempre essas lives. Por enquanto, a gente está fazendo uma live por mês, tá? Mas a gente tem uma previsão aí de fazer até 2 dentro de um mês, né? Sendo bem sincero para vocês, né? Essa live de Disaster Recovery foi um pouco desafiador, né? Porque sempre que eu faço a live, quem está me acompanhando nas últimas lives aí sabe que eu estou sempre trazendo convidado, estou sempre trazendo alguém da Acronis mesmo para auxiliar a gente nesse processo, mas esse processo de fazer a quente online é uma coisa que eu não tive muito apoio, né? Então eu acabei tocando esse projeto sozinho aqui, então foi bastante desafiador, tá? Bom, mas é isso que eu tinha para mostrar para vocês, é isso que gostaria de pedir obrigado para vocês mais uma vez por estar acompanhando com a gente. E aí eu vou mandando informações para vocês nos e-mails de vocês, nos WhatsApp, dos próximos eventos que a gente vai acompanhando, tá? E sigam a gente aí nas redes sociais que a gente está sempre lançando um conteúdo interessante lá. Um abraço e bom dia para vocês, bom trabalho.